Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Mike, investidor há mais de 3 bilhões de anos. E hoje eu vou contar para vocês como que foram esses 3 anos investindo. E vou comentar com vocês sobre as burrices que eu cometi como investidor. Todo investidor comete burrice. Quem nunca cometeu, não é? A diferença está entre aquele que perde dinheiro e quem constrói o patrimônio. É algo muito simples isso. Uns repetem a burrice, continuam no erro. Outros aprendem com elas. Então que nós sejamos essas pessoas que venhamos estar aprendendo com nossos erros, né? Hoje eu vou abrir aqui para vocês a minha carteira e contar os meus erros que eu cometi, como que eu vou agir para esse ano, principalmente o que eu vou corrigir, né, na minha carteira, as perdas que eu vou realizar e o cuidado que eu vou ter para não perder dinheiro à toa. Então fica aqui comigo, a gente vai aqui para a tela, a gente vai estar olhando aqui no computador. Eu vou falar para vocês, quando eu comecei a investir, eu só achei que era selecionar boas ações, era colocar o dinheiro ali, mas não, cara. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma regra, e se você ferir as suas regras, você ferir o seu método, você vai sofrer, tá? Então eu aprendi isso. A primeira coisa que eu vejo como investidor, e aqui eu vou contar a primeira lição que eu aprendo disso, é o que o Warren Buffett fala, né? A primeira coisa, não perca dinheiro, tá? Então, primeira coisa, não perca dinheiro. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa, segundo conselho que ele fala, não esqueça da primeira regra, tá? Da primeira regra. Então, primeiro, não perde dinheiro. Segundo, não esquece disso, tá? Não esquece disso. E o Charles Munger, que é o sócio, né, do Warren Buffett, ele acrescenta mais uma regra. Ele fala assim: não cometa burrice. Não tente ser genial, não cometa burrice, mas apenas não cometa burrice, é só isso. Então a gente acrescenta uma terceira aqui: não cometer burrice, tá? Burrice. O que é uma burrice? Cara, é a gente tentar achar o melhor trade, a criptomoeda do momento, é aquilo que você vai alavancar o seu capital, é aquilo que você vai ganhar hoje. Talvez hoje você acerte, mas a próximo erro pode te quebrar, porque você está alavancado. Então são coisas que a gente age como burrice. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que feriram a minha estratégia. E uma coisa que eu aprendo, tá? Aqui olhando, é que pelo menos, ou no mínimo, ou no máximo, né? No máximo 20 ações, tá? Ou 20 ativos deve ter em sua carteira. Cara, gente que pulveriza demais a sua carteira, você vê que não vai ter a rentabilidade suficiente, tá? Então, você vai estar ali diversificando, mas muito ativo para você cuidar. É aquela história, te deram 20 tartaruga, 10 fugiu, 5 se perdeu e outras 5 tá em volta de você carregando você. Então, cara, é muita tartaruga para você cuidar. Vamos reduzir esse número de tartaruga, a gente não dá conta de tudo, então a gente tem que reduzir isso. Então vamos aqui comigo para a tela, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer esse ano, tá? Vamos lá. Bom, olhando aqui, eu estou com patrimônio aqui de 45k, minha meta é chegar a 65 esse ano, né? O patrimônio teve queda, muito dado as minhas burrices que eu cometi lá no passado. Eu vou falar aqui com vocês um pouco disso. Vamos olhar aqui para as ações. As ações, eu acredito que as ações está tudo mais tranquilo, porque já faz 3 anos que eu invisto nessas ações. E agora estamos colhendo fruto, né? Aí na bolsa está tudo subindo. Mas uma coisa que eu quero eliminar também do meu portfólio é isso daqui, ó. Copel. 21% do meu patrimônio, 0,21. Então, cara, para que eu vou ficar cuidando Copel? Gráfico de Copel, entende isso? É aqui que eu quero chegar com vocês. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Olha lá, o Copel. 0,21. Não me serve para nada esse daqui. Então eu vou vender Copel, vai dar, cadê? R$ 92, não é muita coisa, tá? Então já vou me livrar, então vou ficar só com 8 ações aqui. Daí tem bancos, tem a Vale, tá? A Vale me ensinou uma coisa. Se é uma boa empresa, a Vale me deu prejuízo por 1 ano, cara. E agora ela tá dando uma valorização de 42% mais os dividendos que ela me pagou. Então você vê o poder do longo prazo em boas empresas, né? Então eu tive estômago para aguentar, segurar a Vale por 1 ano. Depois a gente pode olhar o gráfico da Vale.
e voltar nesse assunto aqui. Tá, então as ações são essas aqui, tem vídeo da carteira aí no canal, mas o que eu vou corrigir? Primeira coisa, a ação, vou podar uma, vou ficar com 8, ok? BDR, cara, BDR. Os BDRs empresas americanas, né? Que a gente utiliza, por exemplo, a Google é a empresa americana que é dona do YouTube aqui, que a gente tava, tem IA, enfim, trabalha com nuvens, né? E eu tenho Nubank aqui também, tenho Apple, né? Tenho Meta, que é o Facebook, WhatsApp, Instagram, Amazon, estão tudo caindo hoje, ó. E a Microsoft, né? E a Netflix, cara, a Netflix é a que tá mais surrando aqui essa carteira. É igual eu falei pra você, talvez aquela questão da Vale, né? A Vale demorou um tempo para ela me dar um retorno e depois me deu de 1 ano e meio, 2 anos quase. Então talvez a Netflix vai demorar um tempo aí, tá? Então a Netflix tá me dando um pau de quase 30%, quase R$ 1.000 de prejuízo, né? E futuramente eu pretendo também enxugar, talvez. Eu fico pensando na questão da perenidade da Netflix, né? Ela tá aqui hoje existindo, mas talvez amanhã não exista, né? Já as outras empresas eu entendo que já tem uma perenidade, um certo lastro aí no mercado, tá? Então talvez eu reduza uma ou duas posições desses 7 BDRs aqui. Fundo imobiliário, cara, fundo imobiliário. É interessante você ter fundo imobiliário, mas eu não aconselho para o investidor iniciante, como estratégia que está querendo crescer capital, ter muito fundo imobiliário, muito capital alocado em fundo imobiliário. Por quê? Porque, cara, eles não vão valorizar rápido, também não vai desvalorizar, né, tão rápido como uma ação, algo do tipo. E a questão do fundo imobiliário é você ter a ideia de que todo mês você vai receber um dividendo. Isso é legal, isso é bacana. Mas, tipo, é igual aqui, eu tô com 7 fundos imobiliários. Tem gente que fala, ah, não, você tem que ter uns 10, 12. Cara, eu não faça isso, pelo menos no início. Talvez quando eu tiver, sei lá, 500 mil de patrimônio, 1 milhão, talvez eu queira aumentar meus dividendos mensais, né? Para ajudar nos meus custos de vida. E aí tá, ó, beleza, daí eu vou comprar mais fundo imobiliário. Mas por enquanto agora, como estratégia, eu vou eliminar. Eu tenho 7 fundos imobiliários, eu vou eliminar 3. Sendo eles. O que eu vou eliminar então? Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, o que a gente vai fazer na carteira? Ações. A gente vai vender a Copel, tá? Os FIIs. O que a gente vai fazer com o fundo imobiliário? Vamos vender os fundos que não performaram bem. Eu vou enxugar, tá? Eu tenho 7, vou deixar só 4. Vou manter o KNC, vou manter o Caixa, vou manter o FATN11 e o MXRF. Os demais, o AUS 11, ó. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou usar os IR11. Vou desfazer, tá? BTLG11 também, BTLG11, vamos desfazer. E o VISC11, VISC11, vou desfazer. Vou explicar para vocês só um motivo, tá? Um dos motivos. Vamos pegar aqui o caso do AUSI 11. Tô aqui no site do Investidor 10, pesquisei aqui o AUSI 11, aí vem os dados dele aqui. Aí você vê aqui a cotação dele, beleza, aparentemente ele sobe, né? Mas para você ter ideia, eu estou investindo em AUSI 11 já há muito tempo, ó. Vou pegar aqui, ó, só o ano passado, ó. O ano passado ele ficou nessa média aqui de 600, 800 reais que eu aportei. Aí para você ver aqui que ele desvalorizou, ó. Desvalorizou, me deu prejuízo de quase 10%, agora melhorou um pouco. Melhorou, né? Aqui, ó, melhorou um pouco aqui, ó. Pode ver que ele foi reduzindo o prejuízo, né? Ele representa 1,83 da minha carteira. Aí aqui, olha só isso daqui, cara. Quanto que eu recebi de dividendo o ano passado do AUSI 11? Eu recebi R$ 74, que dá 8,41. Então, cara, se tivesse investido em CDB, em qualquer outra coisa, eu tinha recebido mais, entendeu? E a cotação dele tá 3,66 de prejuízo. Ou seja, resumindo, hoje eu teria um lucro de 5% mais ou menos se eu vender ele, tá? Só pra vocês terem ideia é comparado ao ano passado, tá, gente? Eu acho que desde 2024 eu tô com ele. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que me importa, o que me interessa. Embora ele tenha falado que a rentabilidade aqui, né, de um ano tenha dado 22%, cara, não é isso, tá? Eu acompanho ali os dividendos que eu recebo, vocês viram quanto que eu recebi de dividendo o ano passado. Eu recebi aqui, ó, R$ 74 e eu investi R$ 890 nele. Entende isso?
Então, de fato, a rentabilidade foi menor, né? E o preço dele também teve a sua correção e agora que está subindo. Tá, vamos lá. Vamos olhar aqui os dividendos, ó. Pode ver, ó. O dividendo dele tava 12, ó. Caiu para 8, 8, 8, 9, 9,31, cara, ao ano. Outra coisa, fundo imobiliário que tá perdendo para CDI, cara, eu não quero mais isso na minha carteira. Porque então é melhor você deixar o dinheiro na renda fixa e não ter problema, né? Tá, olha só isso aqui, ó. A renda fixa, se eu tivesse aportado em renda fixa em 2 anos, né, eu teria um rendimento de 26%. Aqui no Alzir 11, 10%, 10,16%. Então você vê que estão perdendo dinheiro, não compensa. Então você tem que assumir, realmente entender que você está perdendo dinheiro. Isso daqui aconteceu com os outros também, tá? Os outros fundos aqui, eu fiz essa análise aqui de outros fundos, você vê que eles perdem para o CDI. Então só você ir lá e olhar, você vai ver que ele está perdendo para o CDI. Tipo o VISC 11, ó. Vou fazer aqui com vocês. VISC 11, ó, rapidinho. Selecionou ele, clicou nele. Aí vai vir aqui, ó, a gente vai comparar lá o CDB CDI com ele. Olha lá, ó. Tomando pá do CDI, cara. Então, nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 5 anos, também tomou pau. Então, meu amigo, vou parar com isso, né? Fundo imobiliário aqui não tá ganhando CDI, pra mim não compensa. Um que eu vou ficar, vou te mostrar aqui, o KNCR11. KNCR11. Eu vou ficar com esse fundo imobiliário. Ele performou bem, tá? Olha lá, ó. Deu pau no CDB aqui, então tá joia, né? O KNCR11 me interessa bastante, o KNCR11. Tá? Então, a gente vai se desfazer desses 3 fundos imobiliários. O que mais que a gente vê? Cara, aqui que é o desgosto, né? E eu falo assim pra vocês, se você começar, cara, criptomoedas, por exemplo, eu tô com 14 criptomoedas, não precisa disso, velho. Para com isso, porque quando cair, vai cair galera geral. Entendeu? A altcoins, exorciza isso da sua vida. Tá? Eu invisto em criptomoedas há mais de, se eu for contar, desde a primeira vez que eu tive contato, mais de 10 anos, tá? Mas que eu estou documentando, são 3 anos que eu estou documentando os investimentos. Já ganhei mais de 8 mil, tá? Comprando e vendendo, né? Comprar na baixa, vende na alta. Somente com Ethereum, com outros ativos. Mas aqui a gente já acumula 6 mil de prejuízo. Então eu não estou assustado, porque no passado eu já fiz lucro com criptomoeda. Mas, o que eu farei aqui, ó? Vou abrir aqui um pouco para vocês ver. Cara, isso daqui eu vou exorcizar da minha carteira, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter só Bitcoin e Ethereum, tá? Então em cripto, o que a gente vai fazer? Cripto. Vamos manter somente, tá? Somente BTC e Ethereum, tá? O resto vamos aguardar. Vamos aguardar o melhor momento e vender, tá? Então o que é aguardar o melhor momento? Agora tá tudo derretendo, a gente não vende agora, cara. Você espera o mercado, mesmo caindo uma hora, ele vai subir um pouquinho. Mesmo que suba um pouquinho só para cair mais, mas nessa subida de um pouquinho, você consegue reduzir um pouco o seu prejuízo ali. Então eu vou me desfazer nos momentos mais certos aqui, um pouco desse pessoal aqui. Por exemplo, aqui tinha uma aqui que eu queria já me desfazer, cara. Deixa eu olhar aqui a variação. XRP, né? XRP caiu, ela vai voltar, acho que um pouco mais ali volta, né? A XRP, a Tron, você vê, R$ 15 de prejuízo, 57, então larga a mão. Agora, Bitcoin, cara, eu vou estar comprando mais, tá, gente? Eu acredito que o Bitcoin não morreu, é uma correção, talvez estejamos mesmo em bear market. Acho que isso é um tema para um outro vídeo, a gente analisar as criptomoedas. Mas resumindo, o que eu quero falar para vocês? Que eu vou pegar esses 14 ativos e vou transformar em 2 só. Vai ficar 2, máximo 3, que é o USDT. Então eu vou resumir minha vida como investidor. Cara, tá tudo caro, você não tem onde colocar dinheiro, o que você vai fazer? Você vai colocar em CDB, ó, tá vendo aqui, ó? Tô montando caixa. 5% do meu patrimônio tá lá em CDB. Então a hora que eu ver uma oportunidade, talvez eu esteja vendo uma oportunidade agora em Bitcoin e Ethereum, eu posso pegar um pouco desse caixa e aportar neles, tá? Então a gente compra na queda e vende na alta. E o que está acontecendo agora com o BTC? Ele está caindo. Então está me interessando uma compra, tá? Reduzir meu preço médio. Então, pessoal, é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre a minha carteira.
A gente tem que aprender, tá? Aprender a não perder dinheiro. Eu perdi dinheiro, você viu ali, eu perdi muito dinheiro com criptomoeda. Não vou nem entrar em detalhes, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de burrice, tá, cara? Ativos que não valem nada, mas a gente quer colocar um pouco do capital lá. Vou dar um exemplo, a Pepe. Adivinha quanto que eu tenho aportado em Pepe? Tá? E quanto que vale agora? Ó, Pepe tá valendo 357, caiu 53%. Pepe, cara, se eu pegar aqui nosso controle, o histórico dela, vou pegar Pepe. Pepe é uma meme coin, uma M, para não falar nada, né? Para não violar os amigos aí. R$ 600 eu aportei de Pepe. Acho que mês de janeiro eu aportei mais um, deve ter uns R$ 700. Cara, a vida inteira ela deu prejuízo, ó. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Aí tinha recuperado um pouquinho, mas agora caiu mais ainda, né? Então a Pepe, cara, a Pepe eu aportei 1,4, quase 2%, ó. Quantidade de aporte, ó, R$ 700, tá vendo? Eu aportei R$ 700, né? E caiu 45%, que esse backup é de janeiro. Então você vê assim, compensa isso daqui, entendeu? Ó, vou te mostrar aqui, ó. A Pepe, aportei R$ 700 e ela já caiu 45%, ou seja, ela tá me dando prejuízo, né? Aqui, ó, o prejuízo dela aqui, ó. Vamos olhar o prejuízo da Pepe aqui. Olha lá, ó. 128 de prejuízo, tá? Então só para vocês entenderem, ó, 128 agora foi registrado esse prejuízo. Isso aqui do ano passado, né? Agora tem em janeiro agora também, que eu não puxei aqui para janeiro. Mas enfim, contar para vocês que você comprou o ativo ruim, esse ativo ruim vai te dar prejuízo. E não demorou muito não, ó, foi em 6 meses já perdeu metade do valor. Então, gente, a gente tem que aprender com isso, tá? A gente tem que aprender. Você vai ver vídeo de cara falando que comprou uma criptomoeda a 10 centavos, agora ela vale R$ 1 e ele ficou rico. E aí você vai se sentir tentado a querer comprar também e fazer a mesma coisa. Não faça isso, cara. Não faça isso, tá bom? Então, simplifique a sua vida, acredite no longo prazo, compre boas empresas. Talvez essas empresas vai cair por um momento, você vai começar a investir agora, ela cai 10, 15%, mas você continua comprando, igual o caso da Vale, tá? Deixa eu mostrar o caso da Vale aqui, ó. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar o caso da Vale. A Vale eu acreditei que era uma boa empresa, uma empresa que paga dividendos. Acho que eu passei aqui, né? Deixa eu olhar aqui, Vale. Vale. Vamos olhar a Vale. A Vale representa 2% do meu patrimônio no ano passado, tá? Eu tava com R$ 900 aportado nela. Valorizou, valeu 1.096, então ela valorizou, né? Deu um up aqui. Pode ver que a Vale me deu prejuízo, ó. Deu R$ 250, 243 por um bom tempo, tá? E quanto que eu recebi de dividendo da Vale, né? Vamos ver aqui quanto que a gente recebeu. Ó, dividendos, ó, 92,30, ó. Então, só de dividendo me rendeu quase 10%, cara. 10% no ano tá bom, né? E agora ela valorizou quase 40%. Já tá, em janeiro estava em 36%. E agora ela valorizou 40% a Vale. Então é isso daí, pessoal. Se você compra uma boa empresa, ela pode cair, igual caiu a Vale aqui comigo. Vocês viram que ela me deu prejuízo e agora está com 42% de lucro, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter te ajudado, ter esclarecido, para você não cometer essas burrices. E só relembrando, o que a gente aprende com todo esse vídeo? Primeiro, não perca dinheiro. Você vai perder dinheiro se você comprar ativos que não valem nada, tá? Segundo, não esqueça disso. Ou seja, não cometa burrice novamente. Terceiro, não cometer burrice, ou seja, selecionar, comprar meme coin, comprar Pepe, comprar Shiba, comprar, cara, coisa que não vai te agregar. Outra burrice também é você colocar um monte de ativo, né? Eu vou montar uma carteira de 50 ações, cara, você não vai conseguir acompanhar todas elas. Você não vai ter qualidade na sua carteira, talvez você consiga, você chama de diversificação, mas está mais para uma pulverização. Então, a pulverização não é inteligência. A pulverização é para quem realmente está com medo, né, de investir e não quer estudar, não quer entender o que são boas empresas, né? Eu gosto bastante da filosofia do Márcio, que é o maior investidor pessoa física, que é sobre os setores best, né? Então, você pode aprender, pesquisar na internet setores best, você vai ver que são várias empresas perenes e que no longo prazo você vai ver que
você vai sair bem, né? A história vai terminar bem, tá bom? Então fica aqui essas lições para a gente aprender. Fica aqui o que a gente vai fazer agora e depois eu posso gravar um outro vídeo atualizando a carteira com um pouco desse plano aqui, tá? Então a gente vai desfazer da Copel. Não faz sentido uma ação que tá 0,21 do seu patrimônio, você manter ela lá. Vende ela, compra, aplica em outra coisa, aplica em, sei lá, eu tenho ali CEMIG, né, que é do mesmo setor que ela. Fundo imobiliário, vou reduzir porque na minha estratégia não faz sentido. Fundo imobiliário é um tipo de caixa para mim. Se você não tem, se você vê que no seu aporte do mês você está com ativos muito caros, então compra fundo imobiliário, cara. Ele vai te pagar dividendo todo mês, mas bons fundos imobiliários. Eu só vou ficar com o MXRF11 porque para ter uma base 10, porque eu sei que muita gente às vezes quer investir e R$ 10 é um valor assim que é muito acessível a todos. Então eu ainda quero manter isso, mas senão eu cortaria o MXRF11 também, tá? Da minha carteira. Então por hora eu vou ficar com esses ativos, esses fundos imobiliários aqui, né? E é isso, pessoal. É isso que a gente vai fazer e vamos pra frente aí, tá? Forte abraço, fica com Deus. Espero que eu tenha te ajudado, né? A entender um pouco sobre a minha estratégia. E comenta aí, né? Você como investidor, né? Será que você já cometeu alguma burrice como investidor? Comenta aí, qual foi a sua maior burrice que você já fez? Se inscreva, deixa o like, tá? Segue a gente aí. Eu vou estar compartilhando mais essa caminhada com vocês. Um forte abraço, fica com Deus. Valeu!